Informática para todos. O universo dos computadores. A evolução constante das novas tecnologias. O futuro baseado nas máquinas. A ciência avança com a informática e com os computadores. Os benefícios conseguidos na saúde. Máquinas que tentam imitar o cérebro humano. O nosso dia-a-dia transformado em dados. Conhecer os bits e os bytes. O poder do conhecimento graças à internet. Um programa de Gil Montalverne com o apoio da FCCM. Todas as semanas, nesta rádio e a esta hora. Emissão número 406. Para começar, eu aviso desde já os meus ouvintes que hoje vou fazer uma espécie de papel de advogado do diabo. E sabem com certeza o que isso significa. É apresentar ou defender uma causa que é contrária àquela que estamos normalmente a defender. Isto é, num programa que exalta e divulga os benefícios da informática e destas novas tecnologias da comunicação, parecer, e insisto, parecer, que estou a defender o contrário. Não traria benefícios e seria desvantajosa. Mas considero que interessa analisarmos todos os lados de uma proposta para mais facilmente estarmos preparados. Aconteceu, portanto, que me chamou a atenção uma entrevista com um especialista em tecnologia, consultor da Enciclopédia Britânica e pertencente à direção de um grupo de cloud computing. Diz então o Sr. Nicholas Carr que a internet está a alterar o nosso cérebro. Até aqui, tudo bem. Sabemos que ao longo da história da evolução do homem, vários órgãos e partes do nosso corpo se alteraram para se adaptarem às novas formas de vida. Aliás, ele próprio cita isso no que diz respeito à invenção do mapa, que nos permitiu deixar de memorizar caminhos, o relógio mecânico, que mudou a nossa anterior percepção do tempo, a imprensa e o livro, que vieram permitir que o conhecimento ficasse registado em suportes físicos e não na memória dos idosos que o iam passando às sucessivas gerações anteriormente. Portanto, ele afirma que a net está a reduzir a nossa capacidade de armazenar memórias. É que no caso dos papiros, dos livros, dos jornais, dos próprios discos ou ainda mesmo os CDs para a música, tínhamos necessidade de usar alguma memória para ir procurar este ou aquele livro, este ou aquele jornal para um assunto específico. Ora, diz Nicholas Carr, a net põe tudo ao nosso alcance, muito economicamente, sem qualquer esforço, como é costume dizer-se, na ponta de um clique. Engloba tudo dentro dela. Reforça algumas capacidades visuais, ganha-se rapidez em muitos pedaços de informação, mas perdemos a capacidade de nos concentrarmos numa única coisa. Ele próprio confessa que a certa altura do seu percurso notou que ao fim de algumas páginas começou a achar difícil ler um livro ou até um artigo mais longo. E chegados aqui, todos nós sabemos que ultimamente, sobretudo nas camadas mais jovens, perdeu-se muito o hábito da leitura. Procurem-se os jovens casais que começam, como os das anteriores gerações, e eu falo por mim, a construir a sua biblioteca, uma casa cheia de estantes com livros, como é a minha hoje em dia. Não haverá, ou poucos, e agora somos nós a falar. Portanto, a sua tese tem algo de verdade. Sabemos que qualquer órgão do corpo humano que abranda a sua utilização normal deixa de fazer sentido e atrofia-se. Pois bem, que ensinamentos poderemos nós tirar deste estudo que, aliás, Nicholas Carr efetuou na Universidade de Stanford? Muito simplesmente, temos de tomar consciência de que, como em tudo na vida, há que ter bom senso. A internet, o Google, a Wikipédia, as redes sociais, tudo isso são conquistas que devemos utilizar. Mas não deixar de todo a leitura de um bom livro,
a presença num auditório para um concerto de música que apreciamos, a convivência pessoal com os nossos amigos, as festas de convívio, etc. Saber aproveitar as maravilhas do presente e do futuro, sem esquecer os bons frutos do passado. Conservar o prodígio de possuir uma boa memória e não torná-la preguiçosa, como poderá acontecer se exagerarmos em não a utilizar. Queremos ser a conclusão mais correta que o tal advogado do diabo encontrou para não fugir às suas responsabilidades. E já sabem, aceitam-se protestos pelo nosso e-mail ajuda@gil.com.pt. Num dos programas anteriores, se bem se recordam, ou referindo o assunto que tratámos há pouco, se a memória não vos falta, falámos aqui num dos programas anteriores no entusiasmo pelos novos dispositivos tablets e até arriscámos a nossa preferência na escolha de um dos modelos. Como devem ter notado, excluímos dessa análise a celebridade da Apple, os iPad. Limitámo-nos aos tablets do sistema Android. Hoje vamos falar então sobre os tablet iPad. Largamente noticiado o lançamento da versão 3, foi, como era de esperar, algo de sensacional, como já vem sendo o hábito, aliás, nos dispositivos da Apple. No passado dia 7 de março, horas antes da Apple abrir as portas, já se aglomeravam enormes grupos de pessoas à porta do Yerba Buena Center, em São Francisco, Estados Unidos, a aguardar o início da cerimónia do lançamento do iPad 3. Dias depois, foi a apresentação em 10 países do mundo, para principiar, e o entusiasmo foi o mesmo. As reportagens na televisão mostravam o entusiasmo dos adeptos. O iPad 3 tem um ecrã maior e de melhor resolução, gravação de vídeos em HD, processador e gráficos superiores à anterior versão 2, câmara digital de 5 megapixels, enfim, tudo o que os seus adeptos mais desejavam. No entanto, a característica 4G para a ligação à internet já levantou então problemas na Austrália, pois só funciona nos Estados Unidos e no Canadá. Ao que sabemos, não se registaram protestos por cá. Curiosamente, 4 operadoras portuguesas anunciaram quase ao mesmo tempo a disponibilidade 4G, que é sobretudo para utilização noutros dispositivos como as respectivas PANs. O iPad 3 4G nunca poderá usar essa capacidade em Portugal porque as nossas normas são diferentes e mesmo a velocidade 4G da norma dos Estados Unidos é inferior ou quando muito igual à nossa atual 3G. Não haveria nada a ganhar, portanto. Quanto às vendas, alguns dias após o lançamento, a Apple anunciou ter vendido 3 milhões de unidades nos Estados Unidos e Canadá e no resto do mundo terá já atingido, neste momento, os 6 milhões. Por cá, está praticamente esgotado nas grandes superfícies, aguardando-se uma nova remessa. É evidente que foram várias as empresas das diversas marcas de acessórios que vieram a público e colocaram capas e case stands para o iPad 3, que, como se sabe, é ligeiramente maior do que as versões anteriores. Salientamos aqui, por exemplo, o caso da Targus, fornecedora líder mundial das malas para computadores portáteis e soluções móveis, que anuncia o lançamento da sua nova linha de capas de proteção para o novo iPad 3. São 5 os novos modelos. A capa Versa View, com a cômoda base rotativa de 360 graus, a Viewscape Stand and Cover, a capa Premium Click-In, a capa Click-In e a capa View Complete. Grande possibilidade de escolha, portanto. Os modelos apresentam-se modernos,
atendendo às conhecidas necessidades de estilo dos seus utilizadores, tanto nos materiais pelos quais são concebidos como pelas cores. Existem em cinzento, grafite, azul céu, cor-de-rosa claro e vermelho clássico. Disponíveis de imediato e desde 14,99 €, com o IVA incluído. Também a AMA resolveu vestir o novo iPad com a capa Stripes, conferindo ao último grito da tecnologia pessoal um conjunto de características num só equipamento. Proteção contra choques, riscos, sujidade e umidade, bem como acesso completo, sem impedimentos, a todas as suas ligações, comandos e a sua nova câmara traseira de 5 megapixels. Disponível num padrão listado em tons preto, num material impermeável e antiderrapante, o que é importante, para uma ótima sensação ao toque. A capa ajusta-se perfeitamente às dimensões do tablet, mantendo ao mesmo tempo seguro e fino. Adicionalmente, a capa Stripes é compatível com as proteções frontais para o iPad da Apple Smart Cover. Na prática, isto significa que é possível remover e juntar a proteção frontal sem ter de remover a capa traseira. Está já disponível com um preço aproximado de 24,99 €. E temos ainda o caso da Case Logic IPv101, uma solução ideal para colocar o iPad numa bolsa, prendê-la nas costas do banco da frente de um carro e, de imediato, podemos ter um sistema multimédia com ecrã tátil para quem viaja nos lugares de trás. E a lista continuaria. Todos apostaram na nova coqueluche dos tablets para os amantes da Apple, o iPad 3. Ficam as indicações. Esclarecemos, tiramos dúvidas e aceitamos sugestões neste programa Informática para Todos. Basta um e-mail para ajuda@gil.com.pt. Não esqueçam que as emissões anteriores podem ser ouvidas, ou mesmo numa versão audiovisual, ou a possibilidade de consultar os seus textos no nosso site iptnanet.blogspot.com. Foi a emissão 406, numa produção e realização de Gil Montalverne, com o apoio da FCCN, a Fundação para a Computação Científica Nacional.